Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Joias da Espiritualidade Teodora Cristel. O conteúdo de hoje, gente, é sobre siga a tua intuição. Interessante, né? É o seguinte, pessoal, assim, sabe quando temos um mau pressentimento de que algo tá para acontecer ou tá acontecendo? Ok, pessoal, é a nossa intuição nos avisando de algo. Ok, gente? Tem gente que não acredita, mas assim, olha, isso aí é uma verdade. Com muitas pessoas acontecem. A diferença é que tem pessoas que se perguntam o que está havendo comigo, o que está acontecendo, tá? Outras não dão atenção, tipo, é coisa da minha cabeça, sabe? Gente, isso aí não é nada, tá? Não. Às vezes é aviso de algo, gente. Por que eu tô falando isso, pessoal? Comigo, é óbvio que já aconteceu mais de uma vez comigo de eu ter um mau pressentimento de algo que eu não estava sabendo na hora, mas depois eu soube. Ok, gente? Já aconteceu mais de uma vez comigo, tá? Né? É novidade. Mas assim, há duas, 3 semanas atrás, pessoal, eu e meu marido, a gente foi viajar. Ok, gente? Meu marido é que quis viajar para ver a casa lá da praia. Ok, gente? Dá uma olhada, ver como é que tá tudo lá, né? E eu não sabia por quê, gente. Eu não sabia o porquê, mas eu assim não tava a fim de ir. Simplesmente isso, eu não tava querendo ir. Quase que eu cheguei pro meu marido, olha, vamos deixar para outra semana, para uma outra hora. Não tô afim, sabe? Sabe quando tu não quer ir em tal lugar e tu não sabe por quê, tem algo ali que te fala, não vai. Não vai. Sabe? Era isso que estava acontecendo comigo. E foi, né? Não cheguei a falar com meu marido. Ok, gente? Tá. E assim, eu tava assim. Tipo, eu não falei com ele, mas ao mesmo tempo eu tava torcendo que a gente não fosse, pessoal. E meu marido tava vendo que eu não tava muito afim de ir. Ele tava com o pé que é um leque. Ok, pessoal? E daí teve a previsão do tempo, né? Que provavelmente na sexta-feira, que foi o dia que a gente se foi, poderia chover, mas não se tinha certeza. Previsão do tempo às vezes acerta e às vezes erra. Porque, gente, eu não vou muito atrás de previsão do tempo, para ser bem sincera com vocês. Ok, pessoal? Meu marido, ele já acredita. Ele acredita assim 100%, mesmo que muitas vezes não deu certo, ele diz, mas tá na previsão que vai chover e não chove. Vai dar sol e não dá sol, daí chove, sabe? E mesmo assim, ele acredita. Eu já não acredito tanto, pessoal. Eu não vou muito atrás de previsão de tempo. Ok, gente? Daí eu pensei, amanhã de repente ele não vai chover. Tá. Não choveu naquela sexta-feira. A gente foi. E assim, pessoal, eu tava com uma agonia, alguma coisa dentro de mim e não sabia o que era. Daí, durante a viagem, a gente já tá mais do que da metade da viagem ali na estrada, do nada aparece um
um animal ali, selvagem. No início, que a gente estava chegando, assim, de carro, indo em frente, de longe parecia ser um cachorro. Correu em frente a um carro que estava vindo do outro lado, né? Ali é bem assim, mas esse cachorro é meio doido, né? Correr assim. Mas assim, ele correu tão rápido que o carro não pegou ele, tá? E quando a gente estava se aproximando dele, que ele estava do lado que a gente estava indo, algo estranho aconteceu ali que na hora eu não entendi, meu marido não entendeu e o motoqueiro que estava atrás do nosso carro, ali andando, também não entendeu. Óbvio. Tá? E daí, esse cachorro, suposto cachorro, tá? Eu vou falar para vocês que bicho que era. Quis se avançar no nosso carro. Gente, eu bem assim, sem querer, óbvio. Assim, ele estava vindo contra o nosso carro com toda aquela velocidade, né, na estrada, querendo enfrentar o carro. Daí eu olhei bem, eu vi bem a cara. Sabe o que era, gente? Era uma raposa, pessoal, uma raposa. Não sei se ela estava assustada que estava ali, ok? Não sei. Mas assim, eu me perguntei por que que no outro carro que estava vindo da outra pista contrária, ela não se avançou naquele, não quis se avançar naquele carro, sabe? No nosso carro ela quis se avançar e eu vi bem a cara do animal, era uma raposa linda, pé, o pelo alaranjado, sabe, gente? Focinho branco, assim, aquelas orelhas pontudas. Até eu fiquei meio assim, será que não é um lobo-guará até? Se bem que aqui no estado eu não sei se tem lobo-guará, gente, né? Tá? Daí eu me lembrei do rabo que eu vi quando ela correu, bem peludo. Uma raposa, pessoal, uma raposa, ok? E ela tava braba, tá? Tentando se avançar no carro. Mas por que que ela não se avançou lá no outro carro? Tá vindo, sabe? Tá. E a gente seguiu em frente, o motoqueiro ficou parado, olhando pra raposa, né? E a gente seguiu em frente. Tá. Meia hora depois, mais ou menos, tá chegando o motoqueiro. Ok, gente? Ele ultrapassou, ele se foi daí de vez. Tá bom então, tá? Eu acho que o motoqueiro ali, pessoal, ele deve ser uma pessoa que nasceu no campo, então ele conhece bem esses animais selvagens. Acho eu que ele deu um corridão naquela raposa, tipo, ó, vai pro mato. A estrada não é para ti, tá? Que é assim, é uma estrada que só tem mato dos lados, assim, fazenda. É isso aí, pessoal, tá? Ele deve ter, né, espantado. A raposa, ah, mas ela tá. Gente, quem é do campo, que é acostumado com um animal selvagem, a pessoa conhece o animal, sabe como lidar com esse tipo de animal. Porque, gente, já nós, eu sou da cidade grande. Eu não sei como lidar com uma raposa, uma cobra, um gambá, tá? Sim, diretamente, eu não sei. Porque gambá até já tive uma certa convivência, assim, mas assim, bem afastado. Ok, gente? Saber como lidar com animal selvagem, eu não tenho a mínima ideia. Ok, gente? Tá, eu não. Agora, quem nasceu no campo, se acostumou no meio do campo, lá no mato, lá, sabe como fazer. Deve ser o caso desse motoqueiro. Tá? Para mim, ele deu um. Chega pra lá na raposa, do jeito que ele sabe,
tá? E se foi. Tipo, para ela não ser atropelada, né, gente? Tá? E tá, tudo bem. Daí chegamos, tudo, a gente foi jantar, ok, pessoal? No início da noite. A nossa filha, né, ficou aqui. Ela ficou na casa de uma amiga dela até. E daí vem uma mensagem de que a nossa filha não estava bem, estava com dor no ouvido e tal, né? Mandou um WhatsApp ali. Eu disse para ela, assim, compra tal remédio para ouvido e tal, isso que aquilo, né? Ela tomou um remédio lá que é mais para dor de cabeça, mas que até serve para. E dormiu, acabou dormindo. A amiga dela entrou, não, ela tá dormindo. Então não é algo tão grave. É assim, que dor de ouvido, que eu saiba, é horrível, né, gente? Tá. Gente, olha, no fim, o que aconteceu? Por causa disso, tá? O fato da nossa filha, né, acontecer, né? Isso. Outro dia, né? A gente estava para ir, para voltar para a cidade no domingo, voltamos no sábado. Ok, pessoal? Acordamos, arrumamos o carro, tudo. Antes do meio-dia a gente já veio embora. Ok, gente? Óbvio, a nossa filha não estava bem, né? No outro dia ela estava bem. Não deu mais dor nenhuma. Passou. Era sábado, no domingo tudo bem, durante toda a semana tudo bem. Ok, gente? O que era? Não vai. Era. Aí, meu marido, no sábado que a gente tava para ir embora, pois é, né, Teodoro, e tu não tava a fim de viver. Pois é que eu tava com eu tava com mau pressentimento de algo, mas não sabia o que era. Algo tava me avisando, falando para mim não ir. Sabe, gente? Sabe quando algo que dá em si, assim, mas não vem da própria pessoa, tipo o espiritual avisando, não vai, tá? Eu disse para ele, a minha intuição, e eu não vi a minha intuição, eu era para falar, eu estava prestes a te falar que eu pra gente não ir. Para ele ficou impressionado, gente, tá? Ele assim, tá? Tipo, por que aquela raposa no meio do caminho quis avançar no carro, gente? Por quê? Ela viu uma energia negativa no carro, pessoal. Ela, assim, ela tava no... Passou outro carro, ela não... O nosso carro passou, ela quis se avançar, pessoal. Algo ela viu ali, algo ela sentiu. O que quer dizer isso? A raposa, gente, tipo no baralho cigano, a raposa que é, às vezes, ali numa jogada, dependendo do que tu vai ler. Aviso, um alerta. O animal que estava ali, a raposa, era um alerta para nós. Gente, olha só, tá? Os animais, pessoal, eles sentem, eles são mais sensíveis do que nós. Ok, pessoal? Eles sentem, eles vejam, tá? E a raposa, quer queira ou não, é meio que parente do cachorro. É canino, né? Saiba. Tá? Do cachorro, do lobo, coiote, assim vai indo, gente. Ok? Então ela estava vendo algo ali, era um aviso, aquela raposa que estava na estrada. Ok, pessoal? Aquilo ali era um aviso, um alerta. Um baralho cigano, a raposa, dependendo das leituras, ela é um alerta. Óbvio que vai ter alguém que vai dizer,
Ah, mas geralmente a raposa é sobre uma pessoa falsa e tal, e muito astuciosa, isso que é aquilo. Sim, mas conforme for, é alerta, é aviso. Ok, gente? A raposa às vezes. Ok, pessoal? Tá, foi esse caso lá da estrada. Ok? E eu me lembro que foi da noite de sexta para sábado que eu tive mais de um sonho, e tudo sonhos estranhos, pessoal. Ok? Aí eu vou falar a outra história que eu não falei no início. Ok, pessoal? Antes da gente ir viajar pra praia, tá? Que eu não tava nem um pouco afim. E não era por causa do tempo que não é época, sabe, gente? Pra mim, praia eu vou pra descansar, na realidade, tá? Sim, eu não tenho aquele. Eu já tive. Hoje em dia eu já não tenho mais aquele costume de pegar, me deitar e estar tomando banho de sol para ficar bronzeada. Não, gente. Ficar lá parada e tal, tomar banho de mar, eu molho minhas pernas e tal. Tá? Eu fazia isso quando a minha filha era pequenininha, quando ela era criança, que eu ia lá. Agora eu, por livre e espontânea vontade, não tenho esse costume. Ok, gente? Tipo, se eu vou na praia, lá na praia estiver chovendo, pra mim tanto faz. Ok, gente? Que eu vou na praia mesmo é para descansar. Ok, pessoal? Eu não vou pra tá me bronzeando, não. Ok, gente? Fazer uma caminhada eu faço até na beira da praia. Ok, pessoal? Daí, ok. Agora, ficar parada tomando sol? Não. Tá. Agora, fazer uma caminhada, sim. Daí, bacana. Tá? Então, assim, para mim é para descansar a praia. Para isso. É como se eu fosse numa cidade do interior. Para mim é a mesma coisa, tá? Não muda. Ok, pessoal? E, então, não é por causa que na época de temporada que eu não quis ir. É que me deu um mau pressentimento, não sei, algo estava me alertando, na verdade. Daí eu não quis ir, simplesmente. Tá? Daí vamos lá. Antes da gente ir, antes desse dia de sexta-feira, durante essa semana aí, tanto eu como a minha filha, numa mesma noite, bem no início dessa semana, foi de domingo para segunda, se eu não me engano, ou de segunda para terça aí, não, de domingo para segunda, que nós tivemos sonho, tá? Eu sonhei na mesma noite ela também, mas sonhos de aviso, gente, ok? De aviso, tá? A minha filha, exatamente, ela sonhou que estava na estrada com uma amiga dessa, amiga dela, tudo, entraram numa casa na estrada, uma casa abandonada, que tinha um monte de espíritos, teve as entidades que ela viu, ela me falou quem eram, tá? Mas ela sentiu uma energia muito pesada dentro da casa. Ok, pessoal? Assim, tudo, e teve pessoas sendo exorcizadas e tal, isso que aquilo, e ela queria sair de dentro desta casa, tá? E eu tive um sonho que eu tava numa encruzilhada, eu acendi uma vela preta. Agora, o vídeo anterior eu falando da simpatia da vela preta. Tá, eu vou me embora, volto e tem uma vela branca, bem grande ali. Ok, pessoal? E tá eu e a minha filha e o meu marido no sonho. Tá, eu bem assim, isso aí tem a ver com espiritualidade, com certeza os dois sonhos, mas os dois sonhos estão estranhos. Ok, pessoal? Tá? Aí, gente, teve uma porta nessa encruzilhada. É, no caso, um portal que se abriu. Ok? Né? Tá, eu fiquei assim, aí que eu fiquei meio. Era um aviso, os dois sonhos, gente. Tá? Porque minha filha
Na noite que ela sonhou, ela se acordou, ela não estava bem, gente, tá? Com dor na cabeça e tal. Ela não foi pro colégio, tá? Então, né, foi. Era um aviso ali, ok, pessoal? Eu, por enquanto, eu tava assim, não, vamos ver o que que é. Foi, tá? Aí que aconteceu isso quando a gente viajou, ok? E eu fui averiguar daí no domingo, na segunda-feira, dar uma averiguada e tudo. Gente, é o seguinte, o espiritual estava me avisando e avisando minha filha. Uma pessoa, tá, que mandou fazer uma feitiçaria contra nós, tá? Essa pessoa não é a primeira vez que ela manda fazer isso, ela já mandou várias vezes, tá? E eu sempre descobri, óbvio, e eu sempre tomei uma providência, ok? Daí vocês, mas por que que essa pessoa sempre faz? Gente, assim, eu vou resumir bem. É uma pessoa má, ela é má, tá? Não só por causa de nós, não. Tá? Por que que eu falo isso, gente? Essa pessoa, ela já mandou fazer feitiçaria para outras pessoas também. Ok? Mas por que que ela faz isso? É o seguinte, gente. É uma pessoa má. É uma pessoa de estima baixa. Ela não se garante como ser humano. Ok, gente? Como ela tem a autoestima dela baixa, ela tem inveja das outras pessoas e ela não aceita que outras pessoas sejam felizes e que se realizem. Tanto faz no amor, no financeiro e assim vai indo por diante. Só isso, gente. Tipo, é um tipo de pessoa que não precisa fazer nada de mal para ela revidar. Simplesmente, tipo, ela não vai com a cara de alguém ou ela acha que aquela pessoa está sendo a pedra no caminho dela, ela manda fazer. É esse tipo de pessoa, ok, pessoal? Então, assim, eu já senti raiva, ódio dessa pessoa. Hoje em dia eu não sinto mais. Pena, não sinto pena dessa pessoa. Ela não é digna da gente ter pena dela. Ok, gente? Eu já senti a pena dela até, tá? Na verdade, ok, gente? Hoje eu não sinto mais, mas também não sinto a raiva, ódio. Simplesmente para mim é vamos dizer a palavra coitada. Ok, gente? Coitada. Tá? É isso. Tá, pessoal? Ok, gente? Tá? Assim, gente, que eu quero falar para vocês sobre toda essa história que eu tô falando que aconteceu faz 2, 3 semanas atrás. É o seguinte, siga a tua intuição. Se tu tiver sonho, algum sonho assim, que tu tá achando estranho, tipo, tu sonhou com cobra, vai dar uma averiguada, ok, gente? Ou sonhou com uma criança doente, doente mesmo, assim, sabe? Sonhos assim que dá um mau pressentimento, vai averiguar o que é. Que às vezes esses sonhos aí, tipo, sonhou na encruzilhada com vela, sonhou com vela preta acesa, vai averiguar, ok? Que são avisos, gente. E se tu tá com mau pressentimento, tipo, tu não quer ir naquele lugar e tu não sabe o porquê, não vai. Não assim que naquele lugar vai acontecer algo. Às vezes é outra história, ok? Tá, gente. Então, assim, já era um aviso disso aí, tá? Né?
Pode ser que naquele lugar que tu não queira ir, vai acontecer lá, e pode ser que não. Pode ser outra coisa, outro acontecimento. Mas é tipo, tu tá com mau pressentimento, tu não quer ir, tu não sabe por que tu não quer ir, tu tá estranhando, não vá. Ok, gente? Não faça como eu fiz dessa vez. Contra a minha vontade eu fui. Ok, gente? Eu não... Ah, não deu outra, eu só me estressei, na verdade, tá? Porque eu fiquei muito preocupada com minha filha, tá? Enfim, tudo, sabe? Né? Filho, né? É uma joia preciosa, né, gente? Quer queira ou não, é uma joia preciosa, uma pedra preciosa. Ok, gente? Então, assim, no fim, eu fui viajar só pra ficar preocupada, né? Na verdade. Tipo, era um tipo de viagem que não era para ser feito. Ok, gente? A minha intuição falou alto, ok? E eu não dei atenção. Isso é normal, a gente às vezes não dá atenção, gente, ok? Às vezes, tipo, ah, o fulano tá a fim de ir, vamos ir, eu não vou desagradar. Tipo, que assim, tu... Tipo, meu marido tava muito a fim de ir, tipo, eu não queria deixar ele triste, sabe? Daí nessa aí não adiantou nada. No fim a gente foi, no fim ele não, né? No outro dia de manhã já voltamos, tá? E é isso, ok, gente? Tá, isso aí é assim, siga a tua intuição, ok? Tipo, as meninas, as mulheres aí que são solteiras, tá conhecendo um homem, um rapaz, e tu tá com mau pressentimento dele, tá, primeiro encontro, tem o segundo encontro, até o terceiro encontro, tu viu algo de estranho nessa pessoa, tu tá com mau pressentimento, ó, te afasta, se desliga, já no início, ok? Não fica tentando, tá? É. Ah, eu vou mudar ele, não muda, tá? A mulherada tem esse costume de achar que vai mudar o homem que ela ama. Só se ele querer mudar. Tu não muda, tá? Ninguém é divino, ninguém é Deus para querer mudar as pessoas. As pessoas elas mudam se elas querem mudar. É assim que funciona. E, gente, ninguém muda ninguém assim. Não é bem assim, muda um pouco lá, mas é porque a pessoa ela se dispôs a mudar o jeito dela, não porque a outra mudou. Jamais, ok? Conheceu a pessoa lá que tu é na... Isso aí serve para os homens também, gente. Tá vendo que a mulher não... Ah, tem algo de estranho nessa pessoa, não sei o que é, tal, tal. É a tua intuição te avisando. Se desliga, deixa pra lá, não vai em frente com esse namoro, sabe? Gente, que isso aí acontece, às vezes depois a pessoa vê assim, bem porque eu tava vendo no início que não era, por que eu continuei? Depois que já tá casado que se dá conta, né? Pois é. Tá, gente? Siga a tua intuição, tá? Se aquela, tipo, tu viu a pessoa, botou o olho na pessoa e já veio assim pra ti que aquela pessoa não presta, tá? Tipo, não distrata a pessoa, não distrata a pessoa só por causa disso, tá? Não fica na tua, fica neutra e só fica assistindo. Eu falo isso porque eu tenho experiência com isso, sabe, gente? Assim, que já teve de pessoas que eu conheci já de primeira, eu bati o olho, tipo assim, isso aí não presta, essa pessoa não presta. Gente, assim, ó, não tá no gibi, tá? E a maioria das vezes eu acertei.
Ok, gente? Era minha intuição, meu anjo da guarda, de certo, também me avisando, olha, Teodora, essa pessoa não presta. E a pessoa não prestava mesmo, gente. Não prestava mesmo. Não porque ela fez algo para mim. Para mim, a pessoa não fez nada porque eu não dei abertura para ela. Já eu estava vendo que ela não prestava. Tipo, eu ficava neutra, a pessoa conversava comigo, conversava, tal, tudo, com educação, ok? Pessoal, tipo assim, eu sou tipo assim, se não fez nada para mim, por mais que eu não, tipo, que eu não fui com a cara da pessoa, não é porque eu não fui com a cara dela que eu vou destratar ela. Ai, mas daí é cinismo. Não, não é bem cinismo, porque também eu não falava mal da pessoa, tá? Gente, assim, nem é falar mal. O que que acontecia às vezes que eu dizia, olha, abre o olho com a fulana. Eu dizia isso. Ai, mas tu conversa. É porque ela não fez nada pra mim, só tô avisando. Avisando, eu não tô falando mal dela, não dizendo, ai, que ela não presta, que isso, que aquilo. Não. Abre o olho. E não dava outra. A pessoa via, ah, Teodora, tu acertou em cheio. Tá? E fica neutra. A pessoa não fez nada pra ti, tu não vai com a cara dela, tá? Mas fica na tua. Não quer conversar com a pessoa, não conversa. A pessoa vem e tu, ah, pois é, tá. Mas não distrata a pessoa, tá? Porque assim, a pessoa que tu tá vendo que ela não presta, tu começa a distratar só por causa disso, que tu viu que ela não presta, se ela não fez nada pra ti. Essas pessoas, tá? Não digo que todas, mas tem algumas dessas pessoas assim desse tipo que quando ela vê que tu não foi com a cara dela e tu distrata ela ainda, essa pessoa é uma pessoa às vezes manipuladora, tá? E ela faz com que outras pessoas vão contra ti, tá? Tu acaba sendo vilão. Por isso que assim, tá, não. Tipo, a tua intuição já tá dizendo, fica neutra. É isso. É, gente? Porque aquela pessoa pode ser uma pessoa manipuladora, ok? Ela pode ser uma raposa, tá? Muito esperta. Olha, se ela não foi com a minha cara, eu vou fazer a caveira dela. A pessoa vai pensar, e a pessoa faz, gente. E sabe como fazer, como manipular as outras. Até as outras pessoas se darem conta de quem é ela, ó. Já passou muito tempo e tu foi vilão por um bom tempo. Tá? Por isso que não se deve se distratar a pessoa só porque tu não. Tu viu que a pessoa não presta, tu tem certeza, mas fica na tua. Ok? Tá? Fica só na observação. É assim que eu sempre fiz. Ok, gente? É assim. Tá? Só. Tá? Siga a intuição. Tá? Tu viu, não presta. Tu tá assim, tu tá para viajar ou para ir tal lugar numa festa e tá te dando um mau pressentimento, não vai. Ah, alguém lá, porque tá, não sei, eu não tô afim de ir. Pode até falar isso mesmo. Ai, o que que tu tem? Não sei, eu não tô afim de ir. Deu, fala isso, não tem que dar explicação nenhuma. Se tiver que mentir, mente que tá com dor de cabeça. Ai, que não sei o que, tá com mal-estar. Se o pessoal vier com remédio, não, eu não quero. Tá. Ou simplesmente diz, eu não tô afim de ir, não sei o que que é. Não vai, tá? Eu não vi meu... Eu era para falar pro meu marido, tá? Não vamos, eu não tô afim de ir, não sei o que que é, não tô afim. Eu não tô afim de ir, simplesmente, pessoal. E é difícil de eu negar uma viagem. Ok, gente, é difícil, tá? Mas dessa vez eu ia negar, não neguei, porque tipo assim, tipo, né, agradar o marido, o que que deu? De qualquer maneira, ele ficou desagradado, tá? Não por minha culpa, tá? É que era para acontecer mesmo, tá? Então siga a tua intuição,
tá? Siga a tua intuição, algo que vem, tá? Tu tá com mau pressentimento, teu filho do colégio de algo, vai averiguar o que que tem. Teu marido ou tua esposa, que tu tá sentindo algo lá, vai averiguar o que que tá acontecendo, que tu não tá sabendo, sabe? Qualquer coisa que for, tá? Assim, a intuição, ela tem força, gente. Tá tendo algum sonho que parece aviso, algo de estranho, vai ver o que que é. Tem como remediar, então vai, toma uma providência para que o pior não aconteça. Ok, pessoal? É isso, siga a tua intuição, siga, ok? Que isso aí é muito importante, gente, muito importante, tá? Às vezes até o teu anjo da guarda te avisando, ok? Tu teve um sonho, tu sonhou com uma pessoa estranha que tu nem conhece e te avisa sobre alguém, ela é fulana, ela é falsa, isso que é aquilo e tal. Vai averiguar esse sonho, ok? Tá? O espiritual sempre avisa a gente, pessoal. A gente é que às vezes não quer escutar. Okay? E nessas aí, sem querer, né? Às vezes, nem sempre, pior acontece. Às vezes não é nada de grave, é algo que não é, mas que deixa preocupado. Ok, gente? Então, eu vou ficando por aqui. Tudo de bom para vocês. Um beijo enorme. Ok, pessoal? E o conselho, siga a tua intuição. Que tu só tem a ganhar, tu não tem a perder. Que quando a gente, tipo, tem certeza que algo não vai dar certo e persiste naquilo que não é para persistir, o que que acontece? Né? O que aconteceu? Não era para viajar. Para quê? Só para, né, gente? Já tava horas que eu estava sendo avisado e eu não dei atenção a isso. Mas ocorreu tudo bem no final das contas, na volta estava tudo bem e eu tomei as minhas providências. Ok, pessoal? E é isso então, tá? Um beijo enorme, tudo de bom para vocês. Tchau.